Olá, olá! Vamos fazer uma pulseirinha com esta flor. Eu já comecei com estes fios, e estes fios já os dobrei. Agora passamos aqui por dentro. E com o outro. Isto é só prototipos. Não sei se vai dar certo o que eu estou a pensar. Eu acho que eu vou passar assim. Mas isto não vai dar certo. Caramba. Pois eu queria que isto ficasse de outra maneira. Queria que estes passassem por dentro e os outros fiquem por trás. Assim. Sempre dá. Tinha outra ideia, mas entretanto não fiz. Também deve dar. Era cortar 2 fios grandes e deixar 2 bocados pequenos no meio e os grandes do lado. Era melhor. Mas já tinha curto e quando me lembrei disso. E vamos lá ver se isto dá assim. Agora eu ponho os pequenos, prendo-os aqui na minha prancha, porque eu tenho estas borrachinhas aqui que dá para prender o fio. Mostrar. Prontos. Se não, servimos, se não tivermos, servimos destas pinças aqui, também dá muito bem para segurar. Este é fio para o outro lado. E agora vou fazer um nó quadrado, que é assim, acho que vocês já sabem. Eu vou passar por baixo e por dentro e dar um nó. É uma pulseirinha simples. Se tiverem falta de material, eu também vendo. Perguntem-me, escrevam por baixo do vídeo. E eu digo onde me podem encontrar. No grupo de Facebook, tenho um grupo no Facebook, que ainda tem muita pouca gente, porque abri há pouco. E depois também tem a página do ateliê Glória G
no Facebook. E o grupo tem o mesmo nome. Eu não estou a falar para explicar os nós, mas vocês estão a ver, né? Devagar. O fio que passa por cima é aquele que tem a bolinha. Faz assim uma barriga. E o outro passa por debaixo de toda a gente. Et passe dentro. Je n'expliquais pas les nœuds, mais vous voyez que c'est celui qui a le pont, le petit pont qui passe dessus. L'autre passe comme ça fait un 4 à l'envers là. C'est pour ça qu'en portugais on l'appelle le carré. Et l'autre passe sous tout le monde et dans le ventre du nœud. Et on serre. Et le petit pont de bois, là et là. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait notre mesure voulue. C'est-à-dire la moitié de notre bras. Vamos fazer assim até ter metade do vosso punho, de votre, la moitié du bras, oui, de votre poignet, je veux dire. Hop, c'est celui-là. Vous pouvez faire la même chose en faisant une coucou au milieu et une perle. Pour faire une coucou, il nous faut 4 nœuds, 4 fils. Voilà, c'est 4 fils. Alors, les fils polyester ciré, je vous les vendrai aussi. J'ai pas toutes les couleurs, mais j'en ai beaucoup.
on va regarder, vamos lá ver o meio. Oh, ainda falta um bom bocado. Manque un bon petit morceau. Hein. J'aurais pu aussi faire des cocos, là, tac, 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 e après ça. Hein. Também podia ter feito outro ponto aqui e depois este. Mas este fica sempre bem por baixo, que é mais não tem grossura. Chama-se em francês plat. É por isso que eles chamam no plat em francês. E em português é um nó quadrado porque faz um quadrado. Os dois nomes ficam bem. Avant d'en faire trop, on va regarder. Bon, c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Ah, je fais l'autre côté. Alors, ce que je disais, c'est que si j'avais coupé un grand fil, peut-être pour le prochain, je ferai. Il faut que je fasse le calcul du fil qu'il me faut. Ici, je laisserai juste ça, ce que j'ai besoin pour mon bracelet. Et l'autre, je le ferai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Ce qui fait que je tresserai. Et j'aurai deux à côté l'un de l'autre. J'aurai pas ça. Mais je trouve que c'est très joli, ça. Bon, bah alors, voilà. Vou explicar em português. Se eu quisesse dois nós, o pé um do outro, não assim, eu punha os curtos por dentro, uns 30 centímetros, assim, um bocado assim, 20. E o outro maior, que já dava para fazer os nós.
mas eu não cortei desta maneira e então, paciência, vou fazer o meio. Mas também é bonito do outro lado, também... Mas acontece com outros modelos que eu faça isso, para economizar fio de um lado e não faltar do outro. Tem uma pulseira, uns brincos que eu faço isso. Voilà, ça m'arrive de voir un modèle, j'ai une paire de boucles d'oreilles, je fais ça. Je fais, ça y est, je sais plus de mon fil d'un mètre. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, il est là. Et je disais, je fais, pour économiser, je sais qu'au départ de ma boucle d'oreille, je vais faire 2 nœuds et qu'après je ne m'en sers plus du fil. Donc c'est pas la peine que je le plie en 2. Autant que je fasse un petit bout et que je garde tout le fil de l'autre côté. Ça me permet de ne pas gaspiller des morceaux inutiles. Et la plupart des gens n'expliquent pas comment économiser. Et puis après, on a un gaspillage. Et que c'est dommage, on n'a pas besoin de gaspiller. Alors, j'ai passé dans ma boucle, pardon. J'ai passé dans ma boucle. Alors, je me retrouverai par-dessus les autres. Alors, ceux-là, je les mets dedans. Voilà. Je les mets dessus. Comme ça, ma boucle se retrouve derrière. Voilà, ça me fera ça derrière. Não sei se estão a ver. Estou na frente. Voilà. Et mettre en place comme il faut. Ora, agora tenho os grandes de lado. E começo sempre com o lado direito. Porque estou habituada a começar com o lado direito. E passo por baixo e por dentro. E faço assim o primeiro nó. Ora, eu vou puxar estes aqui na minha prancha. Estes podiam ser mais curtos, mas se fossem mais curtos, eu não os podia pôr na prancha. E também é muito difícil trabalhar e estar a esticar e a fazer nós. Isso então é muito chato, eu não gosto. Prefiro ter um bocadinho que sobra. Este é que ficou por baixo, no primeiro nó. De toda a maneira, como fiz o direito primeiro, depois o outro é o esquerdo, automaticamente. E agora é o direito, que vem por cima, e o outro que passa por baixo e por dentro. E agora é o esquerdo. E o outro que faz, que passa por baixo toda a gente e por dentro. Je répète, le droit par-dessus et le gauche passe sous tout le monde et dedans. Et maintenant c'est le gauche parce qu'il a le petit pont et l'autre qui passe sous tout le monde et va dans le petit ventre. A barriguinha, como de português. A barriguinha. E a minha mesa mexe muito. E é muito chato. Sous tout le monde. Et passe dedans. Et dessus. Et dessous. Et dedans. E por cima. E por baixo e por dentro.
E é assim até termos a mesma quantidade. Eu não sei quantos centímetros fiz do outro lado. Eu vou medir, vou medir. Seis, até a flor, 6.
Je faço mais um bocadinho. J'ai fait un peu plus grand. Trop petit. Mas falar que já faço um peu do outro côté. Ainda tenho que fazer um bocadinho do outro lado, que acho curto. Não posso fazer muito porque pode ser uma pessoa com o braço mais magrinho e depois não tem graça se fica largo. Mas vale um pouco pequeno. Se calhar paro por aqui. Ah, fiz 6 do outro côté. Vou fazer 6 et demi. Allez. Encore. Est-ce que ça fait bien 6 et demi, ça? Oui. On va faire 2 de plus de l'autre côté. Je pourrais si bien compter les petits ponts, hein. Mais bon, hein, j'ai pas envie. Bon, ça reste comme ça. Hein. Ça reste comme ça. Vou tirar um de um lado do outro. Quero que fique mais pequeno. Je fais un point moins à chaque côté. Je veux pas non plus qu'il soit grand. Je pense au poignet de ma petite fille qui... je vois ça que pour des petites jeunes. Já está. Finalmente a corda é grande. Eu tinha tirado 1 metro da grande, que era esta. Ora, eu agora faço um cálculo para a próxima. Ora, 1 metro. Era 1 metro. Se eu tivesse 10 centímetros aqui, era chegava para torcer. Então assim, tenho 10, e do outro lado igual, tenho 20 centímetros a mais.
E 1,80 m tinha chegado para a pulseira. 80. Vou apontar 80 no meu caderno. 2 fios de 0,80. Os 50 centímetros eram estes. Também podia ter sido um pouco mais pequeno. Agora o acabamento. A gente pode queimar estes. Vamos ver. Podemos queimar estes e trabalhar agora o tecido com estes. Ou então fazer isto. Servir como guia e fazer 2 nós. 2. E do outro lado igual. Este é o guia, vai para a mão esquerda. E 2 nós para fora com a mão direita. 2. E agora o nó central. 2. E fica um acabamento muito mais bonito. E os outros eu dizia que eram 50. Ora, se forem de 40 centímetros é à vontade. Em vez de 50, vá 45. Não, 45 não, 35. 35 suficiente. Quando se faz um primeiro, a gente tem de ir assim à larga e depois calcula e aponta para o próximo. Agora, vou já a mostrar. Depois acabo o outro lado tranquila. Queimo, vai para trás. Queimo e vai para trás. Escondido. Vou fazer este lado. Se quiserem ver, eu não vou rápido. Não vale a pena. Ora, eu vou prender estes fios. Mas não posso prender, que agora é outra maneira. Não vale a pena. Que agora é o guia na mão direita. E dos nós com a mão esquerda para o lado de fora. Idem do outro lado. Le fil guide dans la main gauche. Et j'y fais 2 nœuds à droite. Et puis, je fais ensuite le nœud central. Vous voyez tout travers mon truc là. Oh là là. Que c'est moche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enganei-me de fio. Vous avez vu? Je me suis trompée de fil là. C'est pour ça que c'était moche. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Este é o guia. Eu fiz um nó com o outro. Estavam por cima uns dos outros e a gente engana. E não se pode enganar. No macramê não dá para enganar. E agora no central. E já está. Agora estes guardamos e os outros queimamos. Ora, este bocadão a mais não se joga fora, porque podemos ter falta para acrescentar noutro que tínhamos cortado curto. Nem que seja para um acabamento, para poder acabar. A gente serve-se daqueles fios mais curtos.
Pronto. Agora é torcer e fazer o nó corrido. Maintenant, il faut tordre et faire le nœud coulissant. Un peu plus fine celle-là. Ce qui est délicat, c'est qu'il faut tenir sa planche en même temps. E je vais vous faire voir um truque. Eu vou-vos mostrar uma coisa que eu faço quando é um fio muito comprido que temos de fazer um colar, por exemplo. Quand c'est un collier, le fil est long et il faut tenir sa planche et tordre. C'est pas facile du tout. Alors, je vais vous faire voir un truc. Je vais bouger un peu tout ça. C'est pas facile parce que j'ai la table à l'envers. Désolée. Je voudrais sortir ça. Je suis coincée. Je suis obligée de sortir la caméra. J'aurais pu l'arrêter. Mais voilà. Je le mets comme ça. Entre mes genoux. Les genoux. Tout ça, ma cramé qui est derrière. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, je suis à l'aise pour tordre. Je n'ai pas à tenir ma planche. Parce que quand il faut tenir sa planche avec les bras et tordre, eh bien, c'est pas facile. Quando temos que segurar a tábua, a prancha e a torcer ao mesmo tempo, não é fácil. E agora estou-vos a mostrar que é para vocês também terem uma ideia. É muito mais fácil. Bom, isto chega torcido, chega à vontade. Então vou tirar um bocadinho, isto é para uma mão pequena. C'est pour une petite main, c'est pas la peine de tordre beaucoup, ça suffit. Ça suffit. Voilà, c'est pas pour une main d'homme. Je fais mon nœud. Je vais voir si ça va quand même. Je fais ça plus le double. En pensant que j'ai un nœud central, un nœud coulissant là, est-ce que ça passe? Ça passe. Alors, si ça passe dans la mienne, ça passera dans une plus petite. Et j'utilise mes petites perles que je ferme à chaque fois parce que pour pas avoir de surprise. Si vous voulez bien passer tous les deux, ça serait le pied. Mais voilà. Des fois oui, des fois non. Et là, c'est non. Mais on va y arriver. Já está, sem passar. Agora, eu corto, porque a minha pérola tem um buraco muito grande e queimo. Se a minha pérola fosse mais pequenina, eu tinha de fazer um nó. Se o fio fosse mais fino, também tinha de fazer um nó. Si le fil était plus fin, si c'était du 0,5, j'aurais été obligée de faire un nœud aussi. Hein. C'est pas la peine de faire un gros paquet au bout quand on pousse un homme sans passer. Et voilà, on va faire l'autre côté.
pense que j'en ai assez. Je mesure. Eu meço. Pois, tenho que chegar. Faço nó. Tá grande mais, aperto. Tá bom. Tá bom. Esta linha aqui tá desfiada, não sei se vai passar. Je sais pas si va passer. Ah, il y a un gros trou. Il a un gros trou. C'est celle-là, elle a un gros trou de perles. Alors, ça va passer. Mal parce qu'il était effiloché au bout. Oh, je veux pas dérouler mon fil, je veux que ça passe. Basta. Oh, eu não quero fazer nó aqui à ponta. Mas o buraco é um bocadinho maior. Eu corto um bocadinho mais comprido o fio. Que é para ficar mais plástico o fio. Isto no final é um fio nylon. Ah, está. Não sai. Tá bom. Dias de calor é melhor esperar um segundo. Porque não arrefece assim tão depressa. Quando está frio como hoje, é que é no instante que arrefece. Agora, pegamos aqui numa ponta que sobrou. E vamos fazer aqui um nó. Não sei se estão a ver, porque como mudei aqui tudo, eu estou a fazer atenção de ter metade de fio cada lado, para ter que chegue. Puxo um pouco, passo, aperto. O primeiro nó é importante que seja apertado. Pode ser qualquer um por cima. Agora é que tem de ser este por cima. Ui, desmanchou. O fio maiorzinho tinha sido melhor. Mas os outros são tão grandes que eu não quis estragar. Parfois, on n'a pas habile le fil colle au doigt parce qu'on a de la cire. Voilà, j'ai fait suffisamment. Ça ne va pas se défaire. On fait un petit poignet.
Eu queria vos dizer que este fio suja-se muito pouco. De facto, de ser poliéster, não se suja muito. E se sujar com uma escova das unhas, macia e com sabão, lava-se muito bem. Agora, puxa-se. E já está, mais uma pulseira. Não é fofa? Fofa. É mimi, hein? Petit bracelet. Très facile à faire, même les enfants peuvent le faire. Mesmo para as meninas podem fazer. As avós têm de ensinar. Aprendem comigo, se não souberem já, e depois ensino às netas. Bye bye, à bientôt. Oups.